Olá, olá! Espero que goste deste vídeo. Faça like e subscreva para receber mais vídeos como este. Filipa Garnel, venha daí. Olá, Filipa, que prazer imenso tê-la aqui. Helena, obrigada pelo convite. Muito obrigada a si por ter vindo. Eu já conhecia de outros carnavais. É verdade. Mas todos nós, não é? Todos nós, porque realmente é uma figura muito querida do público português. Obrigada. E já lá vamos, essa parte. É um prazer estar na SIC Internacional. Muito obrigada, minha sabe querida. Que eu tenho sempre uma enorme admiração por quem emigra. Eu acho que quem emigra é sempre melhor do que quem fica. E, portanto, estar aqui com um público maioritariamente fora do país, para mim é muito... Os nossos queridos imigrantes, não é? É. Certamente gostam também de estar na sua companhia e lembram-se muito bem de si, porque você é uma cara muito conhecida e muito querida. Mas fez uma coisa realmente que é sua, é própria. Surpreendeu tudo e todos. É verdade. Mas está sempre a surpreender, a sua vida é assim, não é? Um projeto, outro projeto, sempre a surpreender. Mas esta nós não esperávamos, confesso. Eu não gosto, não é? Eu não gosto muito de programar e confesso que desde cedo eu tinha a ideia de um dia ser taxista por uns tempos. Eu digo taxista porque na altura... Mas isso era coisa de miúda? Era. Eu sempre que entrei num táxi falo muito com os motoristas e converso e quase sempre ouvi histórias ótimas de vida deles, taxistas. Invariavelmente saí de táxis a chorar. Em Nova Iorque, por exemplo, converso imenso. Os taxistas vêm de várias partes do mundo. Muitos deixam família para trás para tentar uma vida melhor. E as histórias comovem-me sempre. E eu pensei que o inverso devia ser verdade também. Que as histórias dos passageiros deviam ser incríveis. E desde cedo que quis ser taxista por uns tempos, para ter essa experiência. Ser taxista não é fácil, porque tem que se ter uma licença, tem que se fazer um curso, tem que se ter um alvará, enfim. Como é que fez esse processo todo? Com o Uber foi mais fácil. Na altura em que eu fiz, ainda não havia curso, hoje em dia já há. Eu acho que se chama TVE, eles são obrigados a fazer um curso. Na altura eu não era obrigada. TVDE, exatamente. Na altura eu não tinha ainda que fazer, portanto bastou-me tirar o registro criminal, ir ao espaço da Uber, que é nas Amoreiras em Lisboa, e entregar o registro criminal sem antecedentes criminais e inscrever-me como motorista. Foi assim, foi fácil. Mas isso é questão prática. Agora como é que se dá esta coisa de entrar mesmo na aventura? Como é que foi? Então, quando eu decidi que queria fazer, falei com vários motoristas da Uber e a minha ideia era até fazer no meu carro. Percebi que o seguro para se poder transportar passageiros comercialmente é um seguro muito caro, portanto não compensa a quem quer fazer só por uns tempos. E portanto fiz uma sinopse do projeto do meu livro, do projeto que eu queria fazer, apresentei a uma empresa e pedi se me emprestavam um carro durante uns tempos e eles acharam graça, disseram que sim, emprestaram-me o carro e pronto, e assim foi. Depois foi tratar desses trâmites legais e começar. Mas também com certeza que teve que falar com alguma editora. É assim, desde há algum tempo que eu tinha uma editora que me dizia: escreve um livro, porque é que não escreves um livro? Quando eu saí da Lux, a última revista que eu dirigi. Uma revista maravilhosa. Exatamente, uma revista fantástica, e disseram-me sempre porque não escreves um livro? Mas eu não queria escrever sobre... era incapaz de escrever sobre a vida dos outros e, portanto, disse que não. Disse que se um dia tivesse uma ideia que eu gostasse, eu não queria também fazer nenhuma incursão pela literatura, nem... Se um dia eu tivesse uma ideia em que eu me sentisse confortável, que eu diria. E assim foi. Quando eu tive esta ideia, disse ao meu editor, à Lua de Papel, olha, o que é que tu achas de eu ser Uber por uns tempos e escrever as histórias dos passageiros? E ele disse: acho uma ideia ótima, tu fazes isso. E disse: faço. Quero fazer, gosto de fazer. E pronto. Isso foi quando disse ao editor. Faz e pronto, tudo bem. Mas quando disse à família? Quando disse à família. Às filhas, como o é que foi? O meu marido e o meu filho mais velho foram fantásticos. Disseram desde o primeiro minuto que achavam um projeto ótimo e para eu ir em frente. As minhas filhas estão em plena adolescência, não é? 16 e 14 anos. Na altura tinham 13 e 15. Sim. 16 e 14 anos. Portanto, ficaram aflitas que eu fosse transportar os amigos delas sem elas estarem presentes. Ou seja, que eu pudesse ter conversas com os amigos não estando elas presentes, que é típico da adolescência, claro, não é? Elas não querem que os pais e saibam os amigos... determinados pormenores. Exatamente, e os amigos estejam sozinhos. Claro.
Portanto, a Ana, que é a mais nova e é assim mais expedita, começou a dizer: mas também quer histórias de vida? Vá para a rua, fale com as pessoas na rua, vá para a porta do hospital, vá para uma ambulância que tem histórias de vida, de certeza. Mas depois habituaram-se e, passado 2 ou 3 dias, já adoravam quando eu chegava à casa e contava as histórias todas do dia. Eu trabalhava bastantes horas, começava cedo, porque houve um motorista que eu encontrei, que foi muito importante neste meu trabalho, porque deu-me dicas que me serviram imenso. E ele, sem saber que eu queria fazer um livro, dizia-me: olha, se tu queres rentabilizar o teu dia e se queres... levanta-te cedo, vai ali para perto de hotéis e apanhas aeroportos, vários aeroportos. Era tudo o que eu queria ouvir, porque eu precisava de viagens mais longas para poder ter tempo de conversa. Claro. E assim foi, começava por volta das 6, 6:30 da manhã e várias vezes fiz 2, 3 aeroportos por dia, o que era bom, porque eram viagens maiores. E elas cedo se habituaram à ideia e começaram a achar muita graça. Até porque, logo no primeiro dia, a minha terceira passageira foi a melhor amiga da Rosa. E quando eu cheguei ao pé dela, a Madalena, eu fui chamada, era a minha terceira passageira, e eu vejo Madalena, Estoril, e penso: meu Deus queira que não seja alguém conhecido assim, logo no primeiro dia. Mas foi. Foi a melhor amiga da minha filha Rosa, e eu chego ao pé dela e baixo do vidro e estava ela ao telefone, e eu só ouço dizer assim: oh Rosa, eu chamei um Uber e vem a tua mãe. E a Rosa do outro lado. E, oh, deixa estar, ela é maluca, isto passa-lhe ela. E assim foi, pronto. Mas correu bem. Correu lindamente. Nunca deixaram, foi fazer noites, não foi? Não, Pediram para não fazer. Eu confesso que também não me sentia muito confortável a fazer noites. Também tinha falado com vários motoristas e todos eles me contavam que as noites tinham muito álcool, muita droga, muito... E portanto eu não me sentia muito confortável. Sinto que falho esse público da noite. Será para um próximo livro, quem sabe? Pois, talvez. Agora já não posso fazer mais Uber, porque agora já toda a gente sabe, já ninguém me conversa comigo, com medo que eu vá escrever a história. Mas a verdade é que nem nos melhores dias pensei ter histórias tão boas. Não, é verdade. Nem nos melhores dias eu pensei ter histórias tão boas. Hoje sei que é completamente comum. Olha, ainda há uns dias no Porto, fui para o Porto de comboio e apanhei em Campanhão um Uber para o hotel. E ele estava a falar comigo e dizia-me, ele já fazia aquilo há uns anos, e dizia-me: olha, eu não escrevi um livro, escrevi uma enciclopédia, porque todos os dias eu tenho alguma história. Desde já ter que ter despido senhoras para as enfiar na cama porque estavam tão bêbadas que não conseguiam. Todas as histórias, todos os motoristas com quem eu falo têm histórias incríveis. Portanto, hoje eu sei que é assim. Na altura que eu decidi fazer, não imaginei, verdade, ter histórias tão boas. Mas até me sobraram algumas. Ficam para uma próxima oportunidade, com certeza. O que é que a tocou mais? Que histórias é que a tocaram mais? Eu vou buscar o livro, porque o livro é com licença, claro. O livro é muito interessante, eu quero mostrar. Está aqui. Olha, não vi. É outro. Está aqui, está eu não aqui. via. Eu estava a olhar ali para o livro, e é que está tapado pelas flores. Pois é. E eu vou buscar ali o livro, tenho que ir pegar o livro. Pronto, e lá ia eu. Mas o livro, eu estive a folheá-lo e houve aqui realmente histórias que me chamaram a atenção. Eu achei muita piada aquela história das miúdas, quando vocês iam levar, acho que era para Mãe Martins, e o GPS não indicava lá muito bem o caminho, e elas todas expeditas a indicarem-lhe outra aplicação. Exatamente. Para ser mais rápido. O Waze, e digo-lhe uma coisa, essa viagem custou uma classificação 5 estrelas que eu tinha e que me orgulhava imenso. Mas deu-me uma alma nova, porque o GPS do Uber funciona mal, muito mal, e manda-nos por caminhos recônditos e estamos-nos sempre a perder, e eu fui um bocadinho assim largada aos bichos, porque a maior parte dos motoristas dividem o carro por 2 turnos, não é? Um faz de manhã, e nas trocas há sempre uma conversa, há sempre, enfim, há grupos. Eu depois aprendi isso tudo, mas na altura em que comecei não sabia de nada. E não sabia sequer, quando nós somos chamados, aparece uma circunferência a pescar com o local de recolha.
E por defeito vai sempre parar ao GPS do Uber, que é esse tal que funciona mal. Eu não sabia que poderia ir parar também ao Waze, se nós nas definições adicionássemos o Waze. E essas raparigas ensinaram-me isso e nasceu-me uma alma nova, porque a partir daí nunca mais me perdi. E o Waze funciona lindamente e é fantástico e dava-me sempre o trânsito e tudo e foi maravilhoso. Mas até lá perdi-me algumas vezes e elas impacientes, porque como todos os adolescentes, não é? Não têm... Mas ensinaram-me mal. Mas se este percurso lhe deu 5 estrelas, depois houve uma senhora, creio que foi de Cascais, muito mal-humorada, que lhe tirou um pontinho. Horrível, muito mal-humorada. Essa foi perto, exatamente, foi perto. Foi a única vez em que eu tive assim a isto de pôr alguém fora do carro. Porque, e isso foi uma coisa que eu me orgulhei muito de passar às minhas filhas, qualquer trabalho pode ser digno, desde que seja feito com seriedade e com educação. E, portanto, ninguém tem que desdenhar estar perante um motorista ou o que quer que seja. Qualquer trabalho e essa senhora fez senti-la. E essa senhora fez-me sentir mal. Havia várias pessoas que entravam no carro e às vezes nem diziam bom dia. Eu dizia bom dia e não me respondiam, ou porque iam ao telemóvel, ou porque estavam a pensar noutra coisa. Mas as pessoas esquecem-se que no carro, quem vai a dirigir é uma pessoa com uma vida, com sentimentos. E isto é válido para mim ou para qualquer motorista, seja de autocarro, de táxi, de Uber. E, portanto, há um mínimo, e eu acho que esses mínimos são dizer bom dia. É um bocadinho, eu costumo comparar quando nós entramos no elevador e o elevador está com pessoas e nós dizemos bom dia e ninguém nos responde. E aqueles segundos até subirmos ao andar... Tornam-se muito longos. Longos e é horrível, é antipático. Agora imagine isto num carro, com outra pessoa só, a quem disse bom dia e foi tratada como mais uma parte da chapa do carro. É mau. E, portanto, essa senhora disse bom dia e disse muito mais. Foi desagradável, foi antipática, fez-me sentir mal. Ela era uma pessoa claramente mal com a vida e que queria que os outros se sentissem mal também. Portanto, essa foi a única vez... E teve que tomar uma atitude. Eu disse-lhe que, se ela voltasse a falar assim, que eu a deixava ali. Porque eu tentei ser educada sempre até ao fim, mas ela realmente, parecia que quanto mais educada eu era, mais ela queria... Mas parece que depois foi o Remédio Santo, quando disse que a deixava ali, ela ficou caladinha. Calada até... Também já faltava pouco, confesso, mas ficou calada até ao destino. Não podemos desvendar tudo. Não podemos desvendar tudo. Há histórias de tudo, Maria Helena, há histórias alegres. Fala daquela história da menina. Essa foi a minha... primeira história, é uma história que eu até hoje me emociono porque tenho a imagem desses olhos. E foi a história que eu pus em primeiro lugar no livro por homenagem, quase. Foi uma criança com uma avó que eu fui buscar a Lisboa, ali perto da Avenida de Roma. E quando eu cheguei perto delas, elas traziam uma mala, um trolley pequenino e a miúda tinha um chapéu de ganga grande assim e vinha com uma máscara. Hoje em dia há pessoas que usam máscaras às vezes só porque estão constipadas ou com problemas respiratórios ou qualquer coisa. Até aí, pronto, eu saí do carro para ajudar com a mala, eu fazia sempre isso. Quando havia bagagem, não é? Saí do carro para ajudar com a mala e a avó reconheceu-me. Eu era muitas vezes reconhecida, principalmente por pessoas acima dos 30 e tal, 40 anos. Os mais novos, jovens, já não me conhecem tanto, já não são do tempo de ver na televisão diariamente. Agora os mais velhos, sim. E a avó reconheceu-me, eu percebi que ela me olhou assim, depois sentámos-nos e a avó disse logo, não é Filipe Garnel? Eu disse, sou. E ela disse, e as voltas que a vida dá, está aqui, é verdade. E pronto, e comecei a tentar, pelo retrovisor, via a criança, como tinha má cor, tinha uma cor acinzentada e o chapéu muito enfiado na cabeça, e eu comecei a tentar puxar por ela. E ela respondia assim monocordicamente, até que eu lhe falei numa youtuber, porque a avó contou-lhe que eu fazia televisão e que entrevistava muitos atores no Brasil, e eu lembrei-me de um youtuber muito conhecido, eu sei estas coisas pelas minhas filhas, claro. Não é?
um youtuber muito famoso que há no Brasil, que é o Filipe Neto. Perguntei se ela conhecia o Filipe Neto, ela disse que sim, e aí os olhos brilharam um bocadinho. E disse, então, youtubers portuguesas. E falei-lhe na C3PO e ela disse, eu sou fã, é o meu ídolo. E eu conheço uma pessoa que trabalha com a C3PO e então disse, se calhar posso-te arranjar uma maneira de... falta dizer que o destino era o IPO. Portanto, eu percebi rapidamente que... O que é que se passava? Que a máscara não era por nenhum problema respiratório, enfim, seria, com certeza, ela devia estar a fazer quimioterapia e... Bom, depois a avó contou-me que, quando eu disse isso da C3PO, a avó contou-me que ela ia fazer um transplante de medula, tinha feito vários tratamentos de quimio já que não tinham tido grandes resultados. Ela tinha uma história de vida difícil porque não tinha encontrado o dor compatível, porque não tinha mãe, a mãe tinha morrido quando ela era pequenina, e não tinha irmãos, porque como a mãe morreu quando ela era muito pequenina, o pai não se tinha voltado a casar e ela não tinha irmãos, portanto não tinha sido fácil encontrar um doador compatível. E quando eu falei nisto da C3PO, os olhos dela brilharam e a avó disse, é complicado, ela agora vai ser internada, vai fazer um transplante, piscou-me assim o olho, como quem diz, a coisa não está fácil. E pronto, eu mudei de conversa, continuei a conversar com ela até ao IPO, a tentar distraí-la. E quando chegámos ao IPO, eu saí do carro e voltei para ajudar a tirar a mala, baixei-me, dei-lhe assim, um abraço. E disse, boa sorte, vai tudo correr bem. E a avó deu-me também um abraço e disse, é difícil, é muito complicado, isto é um caso muito complicado, não há muitas esperanças. Porque ela estava pelos tratamentos de quimioterapia. E eu pedi o contacto da avó. Eu às vezes fazia isso, quando eram assim história, quando eu tinha tido mais cumplicidade, mais intimidade com as pessoas. Pedi o contacto da avó e disse, olha, se não se importa, eu vou-lhe ligando a saber, porque quem sabe, daqui a uns tempos posso mesmo ajudar a concretizar esse sonho que eu gostava, a Adriana. E a avó deu-me o contacto e isto foi logo de manhã, eu tinha vindo de Cascais, tinha deixado umas pessoas no aeroporto e tinha ido para as avenidas novas apanhar. Mas foi logo de manhã. E eu fiquei tão tocada com esta história que nem consegui, nessa manhã, trabalhar mais. Deixei-os no IPO, desliguei-a, porque ela estava mesmo muito fraca. E então eu desliguei a aplicação e voltei para Cascais, até pela Marginal, e sei lá, tenho filhas novas também, e aquilo tocou-me imenso. Apesar do meu marido ser médico e ter sido médico de cancro com crianças e tudo, foi sempre uma coisa que me gostou imenso. Bom, é uma história que não acaba bem. A Adriana não sobreviveu a esse transplante e pronto, está no livro. E ficou sempre no seu coração, a Ficou. Adriana. Né? Fica para sempre no seu coração. Com a avó até esteve no lançamento, não foi, minha querida? A avó Esteve no lançamento teve. do seu livro. É. Portanto, criou grandes amizades. Criei. Essa história é uma história que me toca, Toca no seu coração. É. Vê-se, não é, minha querida? Vê-se que é todo sentimento. Também sou uma pessoa sensível, como... Mas depois há como a outras Filipa alegres, podia ter não é? feito um Há trabalho outras, tão bonito. há outras Olha, histórias que não têm nada. olha, por exemplo, lá do veterano, que encontrou o seu amor, o veterano de guerra. Essa é uma história linda, uma história de amor linda. É incrível porque nós não temos a ideia da quantidade de estrangeiros que vivem em Portugal hoje em dia. Quer dizer, temos, mas só quando realmente fazemos um trabalho com o público assim é que nos apercebemos bem. E isso era um americano já com 70 e muitos anos. Eu fui chamada por um casal ali perto do Eiras. E era um americano com 70 e tal anos, tinha sido veterano da guerra do Vietnã e que ficou ferido no Vietnã e foi expatriado para os Estados Unidos e voltou e casou-se e teve filhos nos Estados Unidos, mas entretanto divorciou-se e tinha deixado, como tanto, uma paixão no Vietnã e voltou lá à procura dela. E encontraram-se e combinaram que se um dia vivessem juntos, que dariam uma volta pela Europa. E assim foi, viveram juntos, deram uma volta pela Europa e o último país onde estiveram foi Portugal e apaixonaram-se por Portugal e quiseram vir morar para aqui.
E pronto, foi é uma história de amor lindíssima. Eu não posso desvendar tudo. Senão, Claro que não. Claro que não, tem histórias eu falo maravilhosas. muito e depois conto aqui o tem livro histórias todo. maravilhosas como estas e muito mais histórias maravilhosas. Como é que foi estar no papel de motorista? Foi ótimo. O que é que aprendeste sobre os motoristas, sobre o sentimento de ser motorista e de estar ali a trabalhar o dia todo com pessoas que não conhecem de lado nenhum, que vão entrando e saindo? É preciso ter-se um bocadinho de feito para isso, eu acho mesmo. Eu gosto de conversar, por natureza, e gosto muito de conhecer pessoas, e gosto de conhecer pessoas de todas as culturas e de diferentes idades. Portanto, nesse aspecto para mim foi muito bom. Mas também gosto de guiar, gosto da sensação de itineralidade, de andamento, de movimento, gosto disso. Eu não sou muito de estar parada e quieta, gosto disso. E, portanto, para mim foi ótimo. Aprendi que os motoristas têm um trabalho árduo. Na Uber, que foi o que eu fiz, portanto é o que eu posso falar, para se ter um ordenado bom, aceitável, tem que se trabalhar muitíssimo, muitas horas seguidas e de preferência sem folgas, sem fins de semana, sem nada disso. Agora, encontrei alguns motoristas que fazem disto um complemento ao seu trabalho para ganharem mais algum dinheiro. Nessa perspectiva é ótimo, porque somos donos do nosso próprio horário, fazemos as horas que queremos e que... mas acho que era como eu estava a dizer, eu acho que todos os trabalhos, desde que sejam feitos com educação e com seriedade, são válidos. E eu tentei fazer este o melhor que sabia e que podia. Claro que eu tinha uma condicionante à partida, que muitas vezes era ser reconhecida. Isso teve algumas vezes um lado bom, outras um lado mau. Às vezes um lado bom, porque há uma história aí, por exemplo, que é a primeira história que eu conto, a minha primeira história cronológica, que é uma enfermeira que eu apanhei, uma jovem enfermeira, de quem até hoje também fiquei amiga, e que também esteve no lançamento do meu livro, que me reconheceu logo, porque a mãe dela via todos os meus programas e ela era muito fã. E então, aqui na SIC? Aqui na SIC, exatamente, o Mundo VIP. E então reconheceu-me e, portanto, para ela a partilha da vida dela foi muito mais fácil, porque ela, na realidade, conhecia-me desde pequenina. E houve outros casos em que não, em que o facto de me conhecerem, há aí uma história, por exemplo, de um senhor que entrou no carro, reconheceu-me e achou que eu estava a trabalhar para os apanhados. E eu ia inspecionar o carro todo, porque ele olhava para o tejadilho, olhava para as portas e olhava para todo o lado, e eu disse, desmonte o carro se quiser, eu não estou a trabalhar para os apanhados. Mas ele não acreditou e saiu do carro. Portanto, tive as duas coisas, mas de uma forma geral a experiência foi ótima. Apanhei gente do mundo inteiro. Isso era muito curioso, porque eu tinha no carro todos os dias pelo menos, sei lá, 8, 10, 12 nacionalidades diferentes, e isso faz-nos estar constantemente a lidar com diferentes culturas, isso é interessante. E como é que fazia? É muito interessante dizer aqui para os nossos telespectadores saberem lá em casa que a Filipa não podia gravar, não gravava de todo. Não. Então como é que fazia? É assim, é proibido à partida gravar-se uma conversa entre duas pessoas sem autorização prévia, e eu não queria pedir essa autorização prévia porque perdia toda a naturalidade da conversa que pudesse vir a ter. Portanto, eu falava com as pessoas e depois, mal acabava a viagem, gravava com o dictafone, no meu telefone, todos os pormenores que eu me lembrava, quer físicos da pessoa, da roupa, os diálogos todos o mais fidedignos que eu conseguia reconstruir, e gravava tudo. E pronto, e quando cheguei ao fim, na altura de me sentar para escrever o livro, nem eu podia ter escrito de outra forma, porque mesmo detalhes de coisas que se passam na rua ajudam depois quando se está a escrever. São pequenas coisas que ajudam, que tornam as histórias verídicas Mas sabe que eu gostei muito, Maria Helena, eu nos primeiros dias, quando deixei de fazer, tive imensas saudades.
de andar de um lado para o outro, de conhecer gente nova. Gostei imenso, imenso, imenso mesmo. Então essa cabecinha aí vai inventar outra coisa, de certeza absoluta. Mas este livro realmente está muito, muito bom, muito interessante. Eu recomendo vivamente, assim que está lá em casa, leia este livro, porque vale mesmo a pena. Histórias de livro fantásticas, escritas de uma maneira direta, simples, objetiva, como é a nossa querida Filipa Garnel, com uma linguagem descritiva muito, muito boa, de quem foi jornalista e continua a ser jornalista há já muitos anos. Eu tive essa preocupação. Eu quis escrever as histórias de uma forma que as pessoas se conseguissem sentir dentro do carro. E com nenhuma ambição literária, não tenho de toda essa ambição. Isto não é um livro. Tentei, obviamente, escrevê-lo bem, mas a minha preocupação foi que as pessoas sentissem as histórias, vivessem as histórias, fossem como passageiros invisíveis no banco de trás. E se o consegui, é ótimo sinal. E é isso que conseguiu, foi isso mesmo que conseguiu. Minha querida, agora para terminar, passou tão depressa ao tempo. Pois é, eu gostaria de eu não me calo. Mas é tão bom ouvi-lo, é tão agradável. Obrigado. Onde encontra o seu ponto de equilíbrio? Onde é que eu encontro? Na minha família. A minha família é o meu ponto de equilíbrio. E encontro muito também na natureza, no mar. Eu não sou crente, não sou católica, e para mim, Deus, entre aspas, está na natureza, está no respirar, está em toda a parte. Está em toda a parte. Muito obrigada, minha querida Filipa. Obrigada. Foi um prazer imenso tê-la aqui. Quero que volte mais vezes. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada e obrigada a todos. Tchau, obrigada.